Tudo bem? Como vão vocês? Animados? Aqui agora está um pouquinho mais frio, mais um motivo para tomarmos um bom café, um bom chá quente, protegermos bem nosso corpo e mandarmos ver. Vamos lá, aproveitar que está chovendo, aproveitar que está frio, sentar e estudar, né? É o melhor que a gente tem a fazer. Nada devagar, ficar aí, por aí, né? Vamos lá. E a aula de hoje é sobre ecologia, dando continuidade a um pouco da aula passada. Nós vamos falar sobre as relações entre animais, né? Então, animais e indivíduos, animais e vegetais. Ok? Então, alguns temas nós já abordamos, nós vamos rever e vamos falar mais profundamente, tá? Então, nós começamos hoje com as relações interespecíficas harmônicas. Inter é entre, né? Entre duas espécies diferentes de animais ou de vegetais ou vegetais e animais. Quando eu falar intra, é dentro da mesma espécie, né? E nesse caso são harmônicas, porque geram benefícios, não geram perdas para nenhuma das duas espécies envolvidas, tá? Então, comensalismo entre indivíduos de mesma de espécies diferentes, interespecífica, né? Um se alimenta das sobras do outro. Olha ali a foto do pássaro comendo algumas sobras de alimento dentro da boca do jacaré, né? O jacaré permite que o pássaro se alimente dessas sobras, o pássaro se alimenta dessas sobras, e em compensação ele tira dos dentes e da boca do jacaré corpos antigos que, se ficassem ali, apodreceriam e poderiam causar alguns problemas para os jacarés, né? Além de outros inconvenientes, tá? Então, isso chama-se comensalismo, quando um indivíduo de uma espécie diferente se beneficia da sobra dos alimentos de uma outra espécie, tá? Sem causar prejuízo para nenhuma das duas espécies, ou relação benéfica para um e indiferente para o outro, né? Então, o jacaré poderia ter algum problema se aquele sobra de alimento ficasse ali. Se não teria problema nenhum, né? Então, por exemplo, tubarão e rêmoras, hienas e urubus, né? Então, se as hienas vão lá e comem toda a carcaça, mas os urubus não aparecerem, não vai ter problema, porque o que sobrar ali vai se decompor, vai se desfazer e vai voltar para a natureza. Se o urubu vier e comer o resto que sobrou da alimentação da hiena, melhor para o urubu. Não vai fazer a mínima diferença para a hiena. A hiena não vai se importar, porque mesmo o urubu só vai chegar para se alimentar quando a hiena já estiver satisfeita e abandonar o local. Tá certo? Então, isso chama-se comensalismo, uma relação interespecífica, harmônica entre espécies de indivíduos diferentes, né? O inquilinismo, né? Abrigo no corpo do outro indivíduo sem lhe causar dano. Por exemplo, peixe-agulha e pepino do mar, né? Peixe-palhaço e hidras, né? Nos vegetais nós temos o epifitismo, né? Epifitismo, que são as orquídeas e as bromélias, que se alojam nos troncos das árvores, se fixam nos troncos das árvores e não causam problemas para as árvores, né? Ali elas estão, se fixam, se reproduzem, se produzem, sobrevivem, crescem, se desenvolvem, né? Então, no caso do peixe-agulha com o pepino do mar e peixe-palhaço com as hidras, a mesma acontece, eles convivem em perfeita harmonia, tá? Coloquei um outro exemplo aqui, né? Que é um ermitão, né? Vivendo dentro de uma concha, né? Então a concha estava vazia, ele foi lá e foi viver dentro, né? Não
prejudicou o outro indivíduo, tá? Certo? Porém, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. No caso das bromélias e das epífitas, tá? Se as condições ambientais se tornarem adversas, por exemplo, uma seca muito prolongada, e aí as bromélias e as epífitas não têm de onde tirar água, extrair água, coletar água, né, da chuva, elas podem lançar hidatódios para dentro da célula da árvore, né? Elas podem começar a parasitar a árvore. Então elas vão parasitar a árvore com o desejo de extrair água ou seiva para manter as suas taxas metabólicas, suas sínteses metabólicas e assim garantir a sua sobrevivência, tá? A princípio são inquilinas, mas podem se tornar parasitas, ok? Interespecíficas harmônicas, então vamos lá, olha lá. Nós temos uma forésia, que são transporte de organismos por outros animais, né? Como eu coloquei aqui, agentes polinizadores, as abelhas que vão de uma planta para outra planta e carregam nelas, no corpo dela, pólen, e aí acabam fecundando uma planta ou a outra planta, né? Os humanos que quando vão para o mato, quando vão caminhar, voltam para casa ou vão para um outro ambiente com as sementes de pico-pico, carrapicho, né? Fixada nas suas meias, nas suas pernas, nas suas calças, né? E isso faz com que haja dispersão das sementes de uma espécie, né? Tá? O tubarão e a rêmora novamente, né? Tá bom? A rêmora se fixa no tubarão e vai com o tubarão para onde ele for. Assim, ela não tem que ficar procurando o tubarão para ver quando que ele está se alimentando e que daí tenha alimentos disponíveis. Não, ela se fixa na carcaça do tubarão e vai com o tubarão. Quando o tubarão se alimenta, sobra restos de alimentos do tubarão para a rêmora e a rêmora se alimenta então dessas sobras, desses restos. Então, são duas relações interespecíficas harmônicas. Comensalismo, quando a rêmora se alimenta das sobras do tubarão, da alimentação do tubarão, e forésia, quando ela usa o tubarão para ser transportada ou levada para outro local, né? Ou a sinfilia, que são formigas que se aproveitam ou absorvem da secreção líquidos açucarados de certos pulgões. Alguns pulgões chegam nas plantas e começam a sugar a seiva da planta, né? Como eles estão sugando muito mais do que eles precisam, eles começam a excretar esta seiva açucarada, eliminar esta seiva açucarada que vai ficar na superfície da planta, né? Vai se fixar, porque é uma cola, é um açúcar, e aí algumas formigas vão até ali e se alimentam daquela seiva açucarada expelida pelo pulgão. A isso a gente chama de sinfilia, tá bom? Né? Então é isto que acontece. Agora vamos ver relações interespecíficas desarmônicas, quando não há o benefício das duas espécies. Quando uma espécie sofre uma perda, um malefício, é prejudicada em função da outra, né? Então, predatismo, olha ali a foto, nós temos duas jaguares, 2 tigres, né? 2 onças, que eu posso dizer aqui? Linces, né? Ou diversos seres, indivíduos predadores, caçadores que estão atrás de um veado. Então eles vão caçar esse veado, ou seja, existe um predador e uma presa, e aí existe então o predatismo, né?
Predador e presa gera predatismo. E a presa é quem vai se maleficiar ou se prejudiciar. E o predador vai ter uma relação positiva, porque ele vai adquirir alimento para o seu desenvolvimento, né? Então, isso é muito importante entender, porque isso é um dos fatores que limita o crescimento de uma população, de uma espécie, né? Muitas vezes é o que a gente chama de inimigo natural daquela espécie. Então nós temos aí vários causos, né? Por exemplo, um bem comum que é a aranha marrom que habita nossas casas. Por que elas se proliferaram, se multiplicaram? Porque ela tinha um inimigo natural dela, que era uma vespa específica, que com o passar dos anos e as áreas ambientais foram se tornando mais urbanas, os solos mais impermeabilizados, estas vespas precisavam de terras para caçar aranha e enterrar num buraco que ela fazia para colocar os seus ovos no corpo da aranha, né? Ela já não encontra mais, ou dificilmente encontra, ou tem mais dificuldade para encontrar. Então, com isso, a população de aranha marrom se proliferou, se desenvolveu mais. E, em compensação, como a vespa não encontrou esses espaços disponíveis, ela foi tendo maior dificuldade de se desenvolver, né? Então, nós dizemos que o predatismo serve para limitar o crescimento de uma população ou de uma espécie de uma população, tá? Certo? Herbivorismo, a gente já comentou também sobre herbivorismo, é o ato de alguns animais se alimentarem de ervas, de plantas, de vegetais, né? Não se alimenta que nem aqui nós temos a onça, o jaguar se alimentando do veadinho. Não, estes se alimentam de vegetais, são os vegetarianos, né? Por exemplo, a capivara, o elefante, o coelho, que não se alimentam, o boi, que não se alimentam de outros animais, e sim de vegetais, né? Então, se alimentam de todo o vegetal, ou parte do vegetal, né? Então, há neste caso uma transferência de energia, porque a gente sabe que o vegetal tem uma energia, porque ele é um autótrofo, né? Ele produz sua própria energia. Então, uma grande quantidade de vegetal vai gerar uma grande quantidade de energia diretamente transferida para seu predador inicial, primário, né? Então, ele tem um aproveitamento maior dessa energia, tá bom? Então, são os produtores primários, os consumidores primários. Quem são os produtores primários? Os vegetais. Quem são os consumidores primários? Aqueles que comem os vegetais, né? Exemplo, coelho, vaca, elefante, né? Esses não se alimentam de carne, se alimentam de vegetais, são vegetarianos, tá bom? Ok? E assim sucessivamente nos níveis tróficos. Mas, como nós estamos falando de herbivorismo, são animais que se alimentam de plantas. Né? Interespecífica desarmônica. Novamente, toda vez que tiver desarmônica, também no herbivorismo, o elefante, o coelho, a capivara está se alimentando de planta, está destruindo aquela planta. Então ela é desarmônica, porque um não tem o benefício do outro. Então vamos falar sobre parasitismo. Um obtém benefícios do outro, causando seu prejuízo, sem o intuito de matá-lo. Porém, se as condições forem extremas, se a quantidade de parasitas for extrema, poderá haver a morte do indivíduo parasitado, né? Ou hospedeiro que hospeda aquele parasita, tá? Tá certo? Esse é o parasitismo. E nós temos 3 tipos.
O zoozoítico, animal para animal, carrapato e cachorro, por exemplo, a gente sabe que se deixar os carrapatos atacarem ou as pulgas atacarem o cachorro, os cachorros vão ficar doentes, vão ficar mais fracos, inclusive algumas pulgas, alguns carrapatos transmitem doenças aos cachorros, né? Além de sugar seu sangue e sua energia. Zoofítico, animal para vegetal, alguns animais parasitam algumas plantas, como é o caso dos pulgões, né? E os fitofíticos, vegetal para vegetal, alguns cipós, né? Raízes sugadoras e austórios, que sugam ou fixam em outros vegetais e vão então causar uma certa ou um certo tipo de parasitismo, podendo levar à morte ou à extinção do ser hospedeiro, né? Aquele que hospeda o indivíduo que vai parasitá-lo, né? Algumas relações aqui, então vamos lá. Relações interespecíficas desarmônicas, classificação dos parasitas, né? Quem são os parasitas? Aqueles que vão até um indivíduo e sugam seus alimentos, sugam suas energias e podem levá-los até a morte, né? Ectoparasitas. Então nós temos aqui, vocês estão vendo que eu separei em classes de cores, né? Preto, vermelho, verde, né? E azul, tá certo? Então preto em destaque é porque nós temos parasitas que podem ser internos e externos. Ectoparasitas são aqueles externos, feito a pulga e o carrapato e outros, né? Tá? E nós temos aqueles parasitas que são internos, feito tênia, lombriga, certo? Que entram no organismo do hospedeiro e se alimentam ou do alimento do hospedeiro, né? Eu já falei aqui da amebíase, da ameba, se alimentam das condições internas do hospedeiro. Se ele tiver pouca reserva, o parasita pode se alimentar até de órgãos do hospedeiro, tá? E nós temos aqueles que são obrigatórios ou facultativos. Obrigatórios porque necessariamente precisam do hospedeiro para sobreviverem. Por exemplo, a tênia sanguessuga. A sanguessuga pode até ficar lá na água, né? A tênia pode até ficar lá na água, mas para que ela se desenvolva, ela precisa do hospedeiro, né? Os facultativos, por exemplo, as orquídeas que eu falei para vocês, elas podem ser inquilinas, mas chegar num certo momento que as condições estão totalmente desfavoráveis à sua sobrevivência, que elas vão parasitar os indivíduos, né? Então é facultativo, ora é parasita, ora não é parasita. Pode parasitar para sobreviver, como pode não parasitar para sobreviver, né? Temporários, provisórios e permanentes. Temporários, né? Só buscam um hospedeiro quando tem fome, por exemplo, o mosquito. Não, o mosquito suga o nosso sangue, vem buscar o nosso sangue somente quando ele tem fome, né? Então, por isso ele é temporário. Provisório, apenas uma da fase de suas vidas, mosca do Berne, né? A mosca do Berne chega até nossa pele ou do boi e põe ali um ovo. Esse ovo vai comer daquela pele, seja a nossa, ou seja do boi ou de um outro animal, né? Vai comer daquela pele, alimentando a larva. Depois que a larva se desenvolveu e se transformou em mosca, ela não vai mais se alimentar, né? Então aquela mosca que depositou o ovo na nossa pele ou na pele de um outro animal, ela não se alimenta mais, ela simplesmente defeca, coloca suas larvas ou seus ovos nas nossas peles para que aquelas peles se desenvolvam e assim ela possa perpetuar a sua espécie, tá? Hiperparasitas, parasita outro parasita. Então nós temos um parasita que parasita outro parasita. Um vírus pode parasitar uma bactéria, tá?
monogenéticos ou autoxenos, digenéticos ou heteroxenos, né? Então, monogenéticos com um ciclo em apenas um hospedeiro. Então, todo o ciclo da lombriga acontece em um hospedeiro. Digenéticos, o ciclo de desenvolvimento daquele indivíduo precisa de mais do que um hospedeiro. Por exemplo, a tênia, né? Precisa passar por um primeiro hospedeiro e depois ser transferida para o homem, para que possa então se desenvolver, tá? Então dessa forma eu fiz uma classificação um pouquinho diferenciada, usei cores para facilitar vocês para dizer, existe o hospedeiro interno e externo, existe o hospedeiro que é obrigatório, precisa estar sempre parasitando para poder sobreviver, outros não necessariamente, né? Somente quando há uma necessidade muito grande. Outros são temporários, outros são permanentes, outros são provisórios, né? Alguns precisam de um só hospedeiro, outros precisam de mais. E tem aqueles que parasitam, são parasitas de outros parasitas, tá? Olha lá, uma relação interespecífica desarmônica, agora é a competição interespecífica. Então nós temos ali interespecífica entre as espécies, né? Então nós temos as hienas e o leão brigando, competindo pela mesma presa, que era um búfalo, né? Tá? Então eles estão brigando pela mesma presa, então eles estão competindo entre eles, tá? Espécies diferentes competem pelos mesmos fatores ambientais, alimento e território. Então eles podem competir, por exemplo, pela água, pela sombra, por uma árvore ou por um local que eles possam descansar e se proteger do sol ou da chuva, ou pelo alimento. Então eles podem ser competidores entre si, não só pelo alimento, mas também pelas condições de vida, né? Tá? Assim, nichos ecológicos que sobrepõem total ou parcialmente. Eles podem fazer isso durante toda a vida deles, a ponto de não permitir que uma outra espécie se aproxima do território deles, ou somente num certo período, num certo momento, tá? É um fator limitante de crescimento, então lembrem, sempre que houver uma especificidade desarmônica nas relações, sempre será limitante, ou ela limitará o crescimento de uma espécie, principalmente a espécie que é a presa, né? Então, competem por luz, água, sais minerais, e nesse caso nós temos plantas que competem entre si, plantas que na ausência ou na presença de uma, elas não se desenvolvem. Então, por quê? Porque elas estão competindo por espaço, por luz, por energia, por água, por sais minerais, né? Então, elas são competidoras entre si, tá? Então, só para vocês lembrarem que não são só os animais que competem, algumas plantas também competem entre si, tá? Por exemplo, nós temos o amensalismo ou antibiose, que são espécies que, para inibir o crescimento de outras espécies com quem elas competem, eliminam no meio ambiente uma toxina ou uma substância química que vai causar esse impedimento de crescimento da outra espécie, tá? Por exemplo, certos fungos, plantas, algas vermelhas, como no mar. Então nós temos aí a maré vermelha, né, que é causada pela alga vermelha, né, algas dinoflageladas, que então estas algas acabam afetando toda a microfauna, microflora, alguns pequenos animais de um espaço marinho, tá? Mas isso também acontece com fungo, com plantas e etc. Esclavagismo, uma espécie de formiga tira
as larvas de um formigueiro e leva para seu formigueiro e escraviza aquelas larvas. Então elas alimentam aquelas larvas, a hora que essas larvas eclodirem ou se desenvolverem, então aquelas formigas que as trouxeram para dentro do seu formigueiro vão escravizá-las, ou seja, das novas formigas que vieram de outros formigueiros vão servir a estas formigas que as fizeram reféns, tá? A isso a gente chama esclavagismo. Então vamos rever: amensalismo ou antibiose são plantas que liberam toxinas ou substâncias químicas que impedem o crescimento de outras espécies, né? Esclavagismo são formigas que tiram algumas larvas de outros formigueiros, levam para seus formigueiros e as escravizam, as alimentam, permitem com que elas se desenvolvam, se tornem novas formigas, mas geram então uma relação de escravagismo, né? Ok? Algumas alterações ambientais, né? Então vamos falar agora. Então nós já entendemos as relações intraespecíficas harmônicas e desarmônicas, já entendemos as relações interespecíficas harmônicas e desarmônicas, estudamos, revisamos, fomos para frente, fomos para os lados, revimos e vocês reviram todos os conceitos. Então agora nós vamos falar sobre alterações ambientais, né? Nós estamos falando já sobre a problemática do ser humano no uso dos recursos ambientais, no uso dos recursos naturais, no espaço ambiental, né? E todos os problemas que desta aglomeração de seres humanos surgem. Tá? O homem em suas atividades tem causado então essas alterações ao meio ambiente, tanto em relações e processos naturais, tá? Então as relações são modificadas e os processos de sucessão natural também são modificados e problematizados ou dificultados, né? Tá? Alterados. E aí nós vamos lembrar dos ciclos biogeoquímicos. Lembram quais foram os ciclos biogeoquímicos que nós falamos aqui? Carbono, água, nitrogênio, né? Enxofre a gente não falou, mas tem o enxofre. Temos também o oxigênio, né? Nós temos vários ciclos biogeoquímicos que são os processos de produção, existência, conservação e desenvolvimento de um determinado elemento, né? Tá bom? Então, no ciclo da água, nós temos aí o oxigênio e o hidrogênio, temos o ciclo específico do carbono, temos o ciclo do nitrogênio, tá? Temos o ciclo do enxofre. Então são elementos químicos presentes na natureza em um determinado ciclo, né? E que servem para várias funções ao meio ambiente e aos organismos que nestes ambientes vivem, tá? A carga planetária já ultrapassou. Nós, seres humanos, já ultrapassamos a capacidade do planeta de sustentar a vida. Então nós estamos consumindo muito mais do que o planeta tem capacidade de produzir. E por isso que nós estamos cada vez com mais dificuldade de conseguir nosso espaço para a vida, ar puro, atmosfera pura, né? Então nós estamos tendo problemas de saúde, problemas de alimentação, temos problemas de espaço para produzir alimentos, né? Tá? Tô falando de uma forma geral, mas é um assunto bastante complexo, muita discussão, muita conversa, porque tem cientistas que dizem que nada disso é verdadeiro, mas eu acredito que sim, que nós já passamos a nossa capacidade. Então nós estamos consumindo mais recursos naturais, gerando mais resíduos, poluindo mais nosso meio ambiente, poluindo nossos recursos naturais, água, solo e ar,
né? Então tem espaço? Tem, mas nós estamos precisando investir muito dinheiro para despoluir e requalificar o meio ambiente para que nós possamos, então, manter a qualidade da nossa vida, tá? É isso, a gente fala assim, que a população mundial do planeta, que hoje são aproximadamente 7,5 bilhões de pessoas, já ultrapassou a capacidade sustentável de produção de alimento, produção de água, produção de oxigênio. É possível? Ainda tem, mas nós temos que investir dinheiro, nós temos que investir muita energia para continuar produzindo alimento, produzindo água, produzindo oxigênio, produzindo solo com qualidade para produzir nosso alimento, tá? É a isso que eu me refiro quando eu digo ciclo planetário já está ultrapassado, ou a capacidade planetária já está ultrapassada. Nós vamos precisar desenvolver novas tecnologias limpas, o homem vai precisar colocar sua energia aí para garantir esta capacidade planetária, tá? Então, a incapacidade de assimilar as alterações químicas, físicas e químicas do ecossistema, ou seja, todas as alterações que nós estamos fazendo, químicas, físicas, biológicas, né, climáticas do ecossistema, isso tudo está afetando a capacidade de produção de água pura, de ar puro, né? Para que a gente possa manter a nossa atividade. Não só nós humanos, como também os animais e vegetais, tá? São necessárias ações imediatas para rever o passo de destruição do meio ambiente e vida do planeta. É isso que eu falei, precisamos então investir em tecnologias limpas, novas tecnologias, inovação tecnológica, políticas públicas. Nós, vocês, eu, todos nós precisamos atuar junto ao nosso governo, exigir com que eles façam ações corretas, definam políticas corretas para preservar o meio ambiente, preservar o planeta, preservar a nossa vida, porque senão nós vamos cada vez ter mais problemas, teremos mais problemas para sobrevivermos neste nosso planeta, neste nossa casa. Lembrando, pessoal, não tem lado de fora. Tudo que a gente joga, a gente está jogando no nosso planeta, na nossa casa. Por mais que vocês abram uma janela, abram uma porta e joguem para fora joguem o lixo para fora da casa de vocês, não estão jogando para fora da casa de vocês, não. Estão jogando dentro da vida de vocês. Então essa é uma mensagem muito importante que eu quero frisar com vocês. Vamos cuidar do nosso planeta, vamos cuidar da nossa vida, tá? Porque senão nós é que vamos ser prejudicados, tá? Então, por isso, vincular novas tecnologias limpas. O que são tecnologias limpas? Que utilizam menos quantidade de recursos naturais, menos energia, geram menos resíduos. Os resíduos que são gerados podem ser reaproveitados. Se forem orgânicos, por exemplo, o resto das nossas alimentações, pode-se fazer um composto. Esse composto pode ser usado para produzir outras plantas, outras verduras, né? Ou se for não orgânico, né? Então pode ser reciclado, pode ser reaproveitado, pode gerar energia. Então nós temos várias formas de evitar com que o nosso modo de vida, a nossa forma de viver, nossa forma de consumir prejudique ainda mais o nosso planeta. Por isso nós temos que rever nossos hábitos de consumo. Nós não precisamos de tanto consumo assim, tá? Vamos ser conscientes. Espero que vocês sejam conscientes cada dia mais e cuidem cada dia mais do nosso único planeta. Nós só temos esse, hein? Não temos um segundo, tá? Apesar de estarem dizendo que nós vamos poder morar fora do planeta Terra, que existem outros planetas,
Por enquanto nada, hein, pessoal? Então cuidem dos planetas hoje. Se nós não cuidarmos, nós vamos adoecer, nós vamos ficar doentes e nós vamos morrer, tá? Ok? Claro que todo mundo vai morrer, mas se nós destruirmos o planeta antes, nós vamos morrer antes, tá? Então nós temos poluentes quantitativos presentes no meio ambiente, porém em quantidades superiores causarão danos, pois não haverá possibilidade de reciclagem. Então isso são poluentes pelo volume, pela quantidade, não pelo tamanho, não pelo poder contaminante daquele poluente, né? Então nós temos que diferenciar esses dois tipos de poluente. O poluente quantitativo, ou seja, tem que ter muito ou uma grande quantidade daquele elemento, né? Por exemplo, plástico, vai acumulando, daqui a pouco nós não temos mais aonde produzir alimento, o que fazer com tanto plástico, né? Então, vamos reduzir a quantidade de plástico, né? Mas o plástico em si, se deixar ali, ele não vai gerar nenhuma poluição para o meio ambiente em si. Ele não vai liberar compostos químicos, num primeiro momento, que vai poluir o solo, que vai poluir a água, né? Ele vai ficar ali, tá? São poluentes inativos, não têm atividade, mas a grande quantidade deles vai causar problemas, tá? Então, o acúmulo e aumento da concentração serão nocivos aos seres vivos. Por exemplo, CO2, que é o gás dióxido de carbono, né? Dióxido, 2 oxigênios de carbono, né? Enxofre, ácido sulfúrico, tá? Então, poluentes são substâncias que, quando lançadas ao meio ambiente, produzem efeitos nocivos ao meio ambiente. Pode ser quantitativo ou qualitativo, tá? Então, poluentes qualitativos, uma pequena quantidade daquele poluente já pode causar muito problema. Por exemplo, uma pequena quantidade de monóxido de carbono, alumínio, mercúrio na água, na nossa alimentação, pode causar sérios problemas na nossa vida, no nosso organismo, na nossa síntese biológica, tá? Certo? E do meio ambiente também, tá bom? Produtos sintéticos não se degradam, acumulam-se e atingem concentrações nocivas. Produtos químicos, herbicidas, pesticidas, inseticidas, compostos radioativos, derivados do petróleo. Então, eles vão se acumulando, né? Então, se eu colocar 1 miligrama de mercúrio no meu organismo, quem sabe o meu organismo não tenha nenhum problema. Mas ele vai se acumulando aqui no meu organismo e vai chegar um momento que ele vai afetar algum dos meus tecidos, algum dos meus órgãos. Isso pode me causar sérios problemas, não só a mim, como a vocês e a todo o planeta, e a todo o ecossistema e a todos os seres vivos, tá? Vamos falar então do gás carbônico, né? A queima de derivados de combustíveis fósseis, como o petróleo, gás natural e carvão mineral, fazem com que haja lançamento de gás carbônico para a atmosfera, né? E isso é um poluente que altera as condições atmosféricas do nosso planeta, né? O metano, CH4, desmatamentos, né? Contribuem para o aumento da concentração do CO2 na atmosfera, gerando problemas, né? Então nós precisamos ter um equilíbrio do valor, das qualidades, dos componentes da atmosfera para garantir todas as nossas atividades. Qualquer desequilíbrio aí vai afetar o meio ambiente, tá? Vai afetar a nossa vida, ok? Então nós vamos terminando hoje aqui. Vamos relembrar estes assuntos, são muito importantes, nós vamos voltar a eles nas próximas aulas, tá? Porque nós precisamos cuidar do nosso planeta, tá? Conto com vocês para estudar bem profundamente esta aula e também, principalmente, cuidar do nosso planeta, tá?
Cuidem muito porque nós precisamos deles. Vocês precisam deles para sua vida, para a nossa vida, tá ok? Fiquem bem, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!